acompanho aqui. Então, Fabiola, a França acordou hoje, eu diria, bastante aliviada com a vitória totalmente surpreendente da esquerda nessas eleições legislativas. Uma reviravolta desse tipo não ocorria desde os anos 70, né? O partido que não estava na liderança no primeiro turno conseguir dar essa guinada. Então, com a taxa de comparecimento que foi extremamente importante aí de mais de 60%, também a maior aí dos últimos 40 anos, então dá para a gente dizer que foi realmente assim um grande alívio para a grande parte do eleitorado francês, que inclusive celebrou aí pelas ruas da cidade após os resultados. Mas, ao mesmo tempo, passada a euforia dessa frente republicana que se fala tanto aqui na França para barrar a extrema-direita, e a cada eleição se discute se essa frente republicana vai funcionar ou não de novo. Ela funcionou e ela favoreceu, sobretudo, o movimento Macron, que estava ali em terceiro lugar, primeiro turno, com uma possibilidade de perder praticamente 2/3 dos deputados, e conseguiu ali se manter, ainda, claro, acabou perdendo aí um pouco menos de uma centena de deputados, mas ainda conseguiu ultrapassar a extrema-direita, o que era totalmente inimaginável. Então, existe esse alívio e, ao mesmo tempo, existe uma preocupação, né? Porque quando o presidente Macron dissolveu o parlamento, como ele disse, para clarificar as coisas na França, no final, o resultado disso acabou sendo uma confusão, um impasse, né? Um risco de paralisia no parlamento, porque apesar da esquerda ter vencido, quer dizer, ela está bem longe de ter a maioria, que são 289 cadeiras. Eles obtiveram um pouco mais de 180, e dessa forma, sem uma maioria clara e também, ao mesmo tempo, outros blocos, que são do Macron e da extrema-direita, mais ou menos ali no páreo a páreo, né, três forças distintas. Eu queria só fazer uma ressalva. Claro, a extrema-direita foi derrotada, mas é bom lembrar que, apesar disso, eles mais uma vez avançaram numa eleição, né? Porque nas legislativas de 2022 eles tinham conseguido eleger 89 deputados. E se a gente pensar que no primeiro mandato do Macron, em 2017, eles tinham conseguido eleger apenas 8, né? E agora, quer dizer, eles passaram de 89, graças a aliados também, um racha da direita republicana, da direita moderada, uma parte foi lá se juntou a Le Pen. São 143 deputados, né? Quer dizer, é um avanço também considerável Ô, de praticamente 50 deputados. A gente, até o Jamil explicou bastante isso pra gente, né? Que apesar de ter ficado em terceiro, é algo que não pode se descartar, né? Agora, até quando você falou de Macron, Sim. Daniela, as pessoas estão aqui. Foi uma vitória ou foi uma derrota de Macron, né? Porque todo mundo quer falar sobre isso, porque foi uma vitória da extrema esquerda, da esquerda. Macron ficou ali no Da meio, em esquerda. segundo, mas o objetivo dele inicial foi alcançado ou não, né? Na realidade, quando ele dissolveu o parlamento, ele jamais imaginava, no momento, que a esquerda ia conseguir se reunir tão fácil, tão rapidamente. Ele não estava acreditando nisso. Ele estava achando que, mais uma vez, ele seria apoiado por esses eleitores da esquerda, porque nas eleições europeias a esquerda tinha disputado de maneira completamente separada, isolada. Quer dizer, tanto socialistas, ecologistas, o partido do Mélenchon, que é a França em submissa, os comunistas, cada um disputou no seu canto, e os socialistas, inclusive, tiveram um ótimo desempenho nas europeias. E ele não imaginou que em 24 horas a esquerda ia se juntar de novo, depois de uma primeira união que fracassou, que foi a NUPES, né, nas eleições de 2022, que só deu confusão. E então ele não estava imaginando isso. Ele foi realmente uma grande surpresa para ele. E aí ele viu
o risco que ele estava correndo, né, de não poder contar com esses votos, que seriam, obviamente, condensados, concentrados num polo, de novo, da esquerda. Essa foi a grande surpresa para ele, foi aí que foi algo que realmente ele não tinha imaginado, e com isso, é verdade que agora, assim, ele tende a ficar mais isolado, já há vozes no próprio movimento dele que estão se levantando, dizendo que uma nova página pode começar, que um novo movimento pode avançar. Então, vai ser complicado para o Macron agora, ainda mais com um bloco majoritário de esquerda que precisa, de alguma forma, converter essa vitória numa maneira de governar. Eles podem passar algumas medidas por decreto, mas tem outras que eles vão precisar realmente organizar um tipo de coalizão, e aí vai ser realmente bem complicado. Se a gente pensar já, mesmo para a indicação do nome do primeiro-ministro, eles já disseram que vão levar alguns dias para chegar a um consenso, porque apesar dessa união deles, eles continuam divididos numa série de... Eles têm várias divergências, né? E o próprio Mélenchon já é um personagem que divide dentro dessa própria aliança, então vai ser bem complicado. Daniela, depois do susto de um primeiro turno em que a extrema-direita saiu vitoriosa, esse centro liberal do Macron e a esquerda se juntaram muito rapidamente, né, para barrar essa supremacia da extrema-direita no segundo turno, e conseguiram um êxito, né? Agora, logo depois do resultado, as primeiras declarações, revelam uma certa indisposição para a manutenção do diálogo, né? Porque o movimento lógico seria, bom, agora o Macron vai ser intimado pelas circunstâncias a dialogar com a esquerda para compor um governo que lhe permita tocar aí os próximos 3 anos de mandato, né? Você acha que ele conseguirá superar essas diferenças a que você fez referência para chegar a este governo de coalizão do centro liberal com a esquerda, ou não? Isso é uma coisa fora de questão. E até ele não ter aceitado a demissão, né? Isso já é um sinal aí do que o Josias está falando? Ele não ter aceitado a demissão e colocado alguém da esquerda? Não, isso, digamos que era totalmente previsível. Primeiro, porque nem existe um nome da esquerda ainda para indicar. E como não há uma maioria clara, né, existe um bloco majoritário, e que o parlamento tem o poder de derrubar a indicação do presidente, não adianta ele indicar qualquer pessoa que vai chegar lá e vai receber uma moção de censura e que pode ser derrubado imediatamente. A ideia é justamente ter um nome de conselho. Ele pode indicar quem ele quiser, mas tradicionalmente, obviamente, há o cuidado, a preocupação de indicar um nome com certo consenso. Então, ele vai receber a indicação da esquerda, mas ele é livre de fazer o que ele quiser, mas também não adianta ele indicar uma pessoa que como eu disse, rapidamente pode, com o voto da maioria do parlamento, ser derrubada. Então, é por isso também. E já se dizia aqui, já alguns dias antes mesmo do primeiro turno, que não haveria grandes reviravoltas aí durante os Jogos Olímpicos. Talvez seja até um próprio acordo entre os partidos. De qualquer forma, no dia 18 de julho vai ser nomeado o presidente do parlamento. Se até lá houver uma indicação, houver a possibilidade de ter um certo consenso para aprovar um nome, pode ser que tenha, mas não era previsto hoje que o Attal saísse, mesmo porque se ele saísse, se acontecer alguma coisa grave na França, o governo fica até com as mãos atadas para tomar decisões, tipo um atentado, uma coisa assim. Então era previsível. Agora, respondendo a pergunta do Josias, não depende só do Macron, né? Claro que ele, assim, de uma maneira geral, tanto ele, sobretudo os aliados dele, têm sido intransigentes, dizendo que não há possibilidade de um acordo em que esteja a França insubmissa do Mélenchon, desculpe.
Ao mesmo tempo, a grande surpresa ontem, eu acho, foi a declaração do líder socialista, do Olivier Faure, porque ele também repetiu as palavras do Mélenchon, dizendo que é o programa deles que tem que ser aprovado, aceito, que eles foram eleitos para aplicar esse programa e que não há uma possibilidade de discussão alguma sobre isso. Só que, mais uma vez, sim, no realista, eles não têm como aprovar isso, né? Então, assim, talvez eles possam aumentar o salário mínimo por decreto e coisas assim, mas existem outras medidas que vão precisar de uma maioria. Sim. E já há vozes dentro do próprio Partido Socialista que diz, não, peraí, vamos tentar chegar num denominador comum. Então, vai ser complicado por causa disso. É isso. Daniela, olha, um beijo para você, muito obrigada por estar aqui. E a gente segue conectados aí, acompanhando seus textos. Até. Obrigada. Bom dia.